Eu acho que o carro ele tem uma ligação com a gente, com o ser humano, e vai muito além do que um meio de transporte. Eu acho que um carro ele consegue transmitir emoção, ele consegue te realizar sonhos, fazer superar muitas coisas na vida. Para mim, não é só um meio de transporte, enfim, tem muito mais. Essa ligação homem-máquina, como dizem, eu acho que fica bem externalizado com o que eu fiz. Fiz uma coisa da forma que eu queria, do jeito que eu achei que deveria ter sido feito, e acabei construindo, baseado num clássico nacional, um carro. E meu nome é Marcelo Camargo e tenho um Bianco Fúria V8 1980. Na verdade, esse carro eu vi faz uns 20 anos. Eu vi um carro desse na rua e na hora me apaixonei. Não sabia nem que carro que era, como também iria adquirir, na época sem recursos também. E pesquisei um pouco e vi que se tratava de um Bianco, mas para mim é algo totalmente desconhecido. A única coisa que não me agradou, confesso na época, é a mecânica, né, que era a mecânica Volks. E nada contra, mas o carro ele demonstrava ser um carro esportivo. Aí quando eu cheguei perto, a performance estava um pouco a desejar. Eu vi que na verdade esse carro ele era um Fúria, que originou o Bianco. Então, Fúria foi um carro que correu na década de 60 e 70, uma criação de Tony Bianco, Vittorio Massari, toda a equipe, correu entre os grandes na época. Então, isso me deixou com um apetite maior de adquirir o carro. E com o tempo, eu consegui adquirir o carro e algumas coisas foram conciliando para que o carro, no estado que está hoje, chegasse a esse ponto. Eu já tinha essa experiência em oficina, mecânica desde pequeno, e isso me ajudou muito nas escolhas depois futuras, né? Depois eu fiz a engenharia mecânica, fui para a parte do automobilismo profissional, trabalhei com Stock Car, trabalhei com Fórmula 3, e isso me ajudou muito. Todas essas informações, o conhecimento e a experiência, principalmente de pista e a experiência da própria oficina, de chão de oficina, que contribuiu muito para a construção do carro. Então, esse carro eu fiz praticamente do zero, né? Inclusive a própria mesa zero eu fiz, foi eu que a construí. Usando lixadeira, martelo, serra-copo, esmeril, chegaram os tubos e eu comecei a fazer o chassi na mesa. Fiz o projeto, já sabia que queria com motor central, entre eixos. A mecânica que eu uso nele hoje é um motor Audi V8, 4.2, 40 válvulas. Está com aproximadamente 360 cavalos de motor. O câmbio é do Porsche 986, assim como o trambulador, os cabos e o console. As pinças de freio são de um Porsche GT3, 6 pistões na frente, 4 atrás. Os discos dianteiros são Brembo, vieram de uma Lamborghini de corrida. Os traseiros vieram de uma Aston Martin, assim como os semi-eixos. Porém, foram retrabalhados, né, por questão de dimensional. Ali. A central, a injeção, é uma Inge Pro, que comanda tudo isso, uma 8000. E o dash principal do painel ficou um dash da AIM. Esse dash da AIM até é curioso, que certa vez eu estava no Uruguai fazendo uma corrida de Fórmula 3, e era noite isso, os boxes beira-mar, corrida de rua, e quando os carros começavam a encostar, eu via bem a cor do dash azul à noite, e eu pensei comigo, é um dash desse que eu quero pôr no carro. E eu, graças a Deus, consegui pôr, e é a cereja do bolo, digamos assim, dele seria esse dash aí. Hoje ele está com rodas 18 polegadas,
11 polegadas na traseira e 10 na dianteira. Ficou um carro não muito dócil, né, como se era esperado nisso. Um carro sem babá eletrônica, sem recurso eletrônico, né, não tem controle de tração, não tem ABS, não tem airbag. Um carro bem espartano também, a parte de acabamento. Eu fiz exatamente o carro como eu queria. Um ou outro detalhe que fugiu por uma condição técnica ou até uma condição de mercado, que você não tem uma peça exatamente que você quer disponível. Muitas eu refiz, as que eu conseguia fazer do zero eu consegui fazer, eu fiz, né? E se apresenta hoje nesse conjunto todo aí. Eu levei 7 anos para construir esse carro, sendo que um ano, praticamente um pouco mais de um ano, o último ano, foi só para acerto, só para dar uma condição melhor de direção, de dirigir, e uma condição, obviamente, de segurança e performance, digamos assim. Embora ele não tenha sido, a concepção dele não é um carro de pista, mas é um carro de rua. Então ele ficou um pouco mais gordo, digamos assim, mais pesado, por esse fato, né? Que é um carro para andar na rua, então um carro de rua tem que ter um carro mais robusto, mais forte, a parte de suspensão tem um dimensionamento maior, né? Para poder aguentar nossas estradas, enfim. Eu já viajei, fiz algumas viagens longas já com ele, com o carro. O carro se comportou muito bem, hoje está com uma confiabilidade muito boa. Alguns encontros eu já fui com o carro também, já ganhei alguns prêmios com o carro. Mas, com respeito a todos os encontros que eu vou e os que eu sou convidado e irei futuramente, o prêmio maior foi o próprio reconhecimento tanto do Tony quanto do Vitório, em relação ao meu trabalho, em relação à construção desse carro. Né, eles mandaram para mim uma lembrança, mandaram uns dizeres, né, e hoje eu tenho guardado, e esse é o maior dos troféus. Né, então, o objetivo do carro é mostrar para as pessoas quem foi o Tony Bianco, quem foi o Vitório, quem foi a equipe Fúria, que existiu no automobilismo nacional, né, a importância desse pessoal todo, e acima de tudo isso, né. Então, eu nessa condição, hoje, eu não me considero o dono do carro, né? Eu me considero um zelador do carro. A gente sabe que um dia ou outro a gente vai, e o carro provavelmente ele vai ficar. Então, que a pessoa que fique, que leve isso para frente, e que essas memórias sempre estejam vivas, né? Que isso sempre seja resgatado, né? Com o passar do tempo. E por mais que a gente faça aqui, a gente não vai levar nada, isso a gente sabe, não tem dúvida disso, mas também não é porque a gente não leva nada que o que a gente vai deixar aqui tem que ser algo mal feito. Então sempre eu procurei trabalhar com muito capricho, muito cuidado, nos detalhes, na parte principalmente de desempenho do carro, a parte de segurança, muito, para o carro ter um equilíbrio bacana. E dentro dessa condição dele, por mais que não seja uma potência extrema, mas o carro está muito bem acertado. Então ele consegue ter uma performance bacana devido a esse conjunto de fatores, né? Eu tenho um fascínio por guiar esse carro, adoro o carro feito exatamente para mim. Eu entro nele e não tem uma polegada sobrando. Posição do volante, posição do banco, posição do câmbio, exatamente eu modelei do jeito que eu quis. Né, posição do rádio, né, a elétrica do carro também foi eu que fiz. Então, esses detalhes eu fiz exclusivamente para mim. Então, o carro, a hora que eu entro no carro, sem exagero, eu visto o carro, como se você levasse uma roupa, pegasse a roupa no seu alfaiate, a camisa no alfaiate. Então, você entra perfeitamente no carro. Não estou falando em conforto, mas você encaixa no carro. E eu gosto muito de viajar à noite. Então, as viagens mais longas que eu fiz com ele foram todas à noite. Eu adoro a noite. Eu acho que à noite você entra numa sintonia, numa vibe um pouco diferente. É você, Deus, a estrada e o carro. E é uma coisa muito boa, digamos assim. E esse carro, com certeza, espero que muita gente o conheça. Espero que todas as histórias sejam lembradas e que fique aí por muito tempo. Comecei a construir esse carro com um pouco de divulgação, não até por questão de fazer outros carros, mas os amigos foram pedindo. Hoje eu tenho mais uns carros para fazer. Espero atingir uma qualidade bacana
até maior, né? Porque o primeiro carro foi muito cobaia, então os outros vão evoluindo nessa condição. E acabei criando a Engie Motors para ajudar a realizar esses sonhos, porque eu vi que no mercado também muita gente queria, mas não havia quem eu fizesse de tal forma. Enfim, se identificaram muito com o meu trabalho. E acho que a função da Engie Motors hoje é essa. Fazer que o sonho de muitas pessoas acabe tocando o chão aí e correndo por esse asfalto mundo afora. E que sejam bem prazerosas as viagens, os passeios, com muita segurança e muito divertimento. Na verdade, é o sentimento de você construir um próprio carro. Acho que eu usei um dos carros clássicos nacionais, um dos mais bonitos, o design. E você construir esse carro do zero, ali no martelo, na técnica, obviamente, procurando conhecimento, procurando informação, procurando a melhor solução para os problemas, né? E é um carro único hoje no mundo, não tem outro carro igual a esse. Não tem outro carro igual a esse. E eu não estou nem falando aqui de performance, de alto desempenho, nada, né? Da própria exclusividade, né? Do próprio sentimento de realização que o carro pode nos trazer, né? Então, imagine para mim que construí o carro, né? Todas as peças, parte de suspensão, triângulos de suspensão, então foram todos feitos à mão. E à mão, literalmente, né? O carro tem muito pouco uso de torno, só foi o necessário, CNC praticamente não tem nada, e nem foi por um preciosismo, até por uma falta de recurso, né? Então eu procurei fazer o meu melhor sempre com o que eu tinha. Né? Então isso aí eu já tinha na minha cabeça. Então com o que eu tenho tenho que fazer e fazer o melhor. E acabou dando certo, né? Com um bom planejamento. E as coisas aconteceram. E hoje eu percebo, eu tenho uma visão um pouco diferente. Na verdade, eu fiz mais o carro para os outros do que para mim também. Então, você não usa um carro desses todo mundo quer perguntar, todo mundo quer saber, o pessoal gosta, a criançada gosta, o adulto gosta, quer saber informação. E nessas ocasiões que eu entro com a informação toda, com o histórico do carro, com o histórico dos criadores, foi o Tony, foi o Vitório, que toda a equipe Fúria, o que esses caras ralaram na década de 70, quem trabalha ou trabalhou com carro de corrida sabe que a coisa não é fácil. Prazo curto, orçamento curto e tem que dar resultado. Então isso eu procuro passar para as pessoas sempre, né? Então essa inspiração que eu tive foi uma inspiração que já veio lá atrás. E isso é muito gratificante e espero, né, honrar os criadores, né, de uma forma bem significativa. Né, e uma coisa que eu fiz com todo prazer e que faria novamente 10, 20, 30 vezes até quando eu tiver força. Fechou, né? Chega que eu estou falando mais com o Silvio Santos.